Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Começando um novo programa, o programa Acalento, um programa que tem por objetivo ajudar no seu crescimento pessoal, né? E aí, Rildo, tudo bom com você? Rildo? Oi, Túlio. Eita, ele está aqui mexendo no celular, meus amigos. Rildo, presta atenção. Mas eu estava te escutando. Mas escutar não quer dizer que você está me ouvindo. Quer dizer que ouvir e escutar é diferente. Qual que é a diferença, Túlio? Olha, escutar é uma parte fisiológica. O que eu quero dizer com isso? Os seus ouvidos estão aí, uma onda sonora chega até seus ouvidos, tá? Vão mexer na estrutura interna do seu ouvido interno, onde cônios, bastonetes vão mexer, bigorna, martelo. E essa parte mecânica vai gerar uma onda, tá? Essa onda vai gerar uma parte elétrica dentro do seu organismo, que vai levar esse impulso elétrico até seu cérebro. Quando chega no seu cérebro, essa onda vai ser decodificada e você vai ter a informação. Isso é o escutar. O ouvir é quando você está focado naquilo que a pessoa fala. E isso é um grande problema nos dias atuais. Porque você fala e as pessoas não te ouvem, elas só te escutam. Por quê? É o caso aqui do meu amigo Rildo. Eu estou falando aqui com ele e ele estava mexendo no celular. O foco dele era o aparelho celular. Então, por estar focado no aparelho celular, ele não está me ouvindo, ele está me escutando. Entendeu? Daí a gente percebe o seguinte, meus queridos. Ouvir exige atenção, exige um esforço a mais. Escutar é fácil. Você tem duas orelhas, você está escutando o que eu estou te falando. Mas nem todo mundo está treinado para ouvir adequadamente. É muito simples, é muito fácil escutar. Você escuta mesmo fazendo qualquer outra atividade, mas o resultado é diferente. O que nós percebemos muito é que vários atritos acontecem porque as pessoas não se ouvem adequadamente. Precisamos nos esforçar, como disse o Túlio, manter um foco. A pessoa está falando contigo, preste atenção nela. É isso, Túlio? É isso mesmo. Se a pessoa não consegue ouvir, ela só escuta, e isso gera um problema sério, porque dentro de um relacionamento, e aí relacionamento eu estou abrindo um amplo, não é só o relacionamento de casal, né? A gente está falando de um relacionamento em geral. Relacionamento humano, né? O relacionamento humano. Nessa relação humana, se você não ouve, você vai ter problema, né? Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado estão falando com você, estão mandando uma informação para você, mas o seu foco está em outro lugar. Então a informação entra e você está na sua cabeça viajando. E isso é muito ruim. Sabe para quê? Sabe por quê? Na verdade, sabe por quê? Porque imagina só, se você vai para uma entrevista de emprego e o cara faz uma pergunta para você e você não ouviu, como é que fica? Só escutou, né? Só escutou. E aí, como é que fica, Rildo? Bom, se você não está ouvindo, é muito natural que você não dê a resposta adequada. Quando você apenas escuta, a gente tem uma tendência de falar abruptamente, às vezes até interrompendo o que a outra pessoa está falando. Isso, meus amigos, acontece em pessoas que só escutam, que não ouvem, porque ouvir vai exigir atenção, vai exigir compreensão de quem está falando. Não é verdade, Túlio? É verdade. E a gente tem que entender isso, porque também o emissor, aquela pessoa que está falando, ele também precisa compreender que existe do outro lado uma outra pessoa, e essa pessoa precisa entender o que ela está falando. Se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer, vamos colocar de uma maneira mais simples. Imagina que eu estou falando para você em russo. Você vai conseguir compreender o que eu estou falando? Você compreenderia, Rildo? Não, porque eu não falo russo perfeitamente. Então, o que aconteceria? Por que você não fala russo? Porque eu acho muito russo falar isso. Ah, entendi. Então o que acontece? Ele não tem o conhecimento adequado da língua russa. Ele não aprendeu a língua russa. Ele não pensa em russo. Então, se ele não pensa em russo, fica difícil a pessoa compreender o que a outra está falando. Então a gente chega num ponto importante aonde quem fala e quem ouve, os dois que estão naquela conversa precisam estar focado
realmente um no outro, porque senão nós vamos ter problema. Claro. Olha o que acontece. Muitas vezes o adulto quer falar com a criança e diz assim, não, mas fulano já entende tudo, é grandinho. Ele pode ser grandinho, ele pode falar um monte de coisa, mas é uma criança. Você se comunica bem quando você fala a linguagem do outro, na forma que o outro entende. Falar bonito, falar de forma rebuscada, pode ser muito curioso, mas não é comunicativo. Se comunicar é falar de tal forma que o outro te entenda. Então pense bem, quando você está falando com uma criança, não é a mesma coisa de falar com um adulto. Quando você está falando com uma pessoa que tem menos estudos, por exemplo, você vai ter que usar outra linguagem também. Na comunicação, o importante é o que o outro entende, não o que você fala. Você pode estar falando um monte de coisa. Eu vejo de forma cruel isso acontecer em alguns ambientes, como por exemplo, ambiente de trabalho. Às vezes o gerente, o líder da equipe, ele tem uma visão plena do que está acontecendo, ele começa a falar e ninguém está entendendo o que ele está falando. Então, olha, preste atenção, tanto quem está falando como quem está ouvindo. E quem está ouvindo tem que dar sinais que está ouvindo. Porque é realmente desagradável, tá? Com a brincadeira que nós fizemos aqui no começo, de um falar, o outro ficar mexendo no celular. É extremamente deselegante fazer isso. Se for usar o celular, peça permissão para quem está falando contigo, peça uma licença, tá? Porque é muito ruim, né, Túlio? Nossa, é terrível. Você está conversando com uma pessoa e ela não está focada em você. Então, isso principalmente é terrível para as crianças. Gente, você tem filho, se você tem uma criança dentro de casa, uma adolescente, se você, quando conversa com seu filho, com essa criança, mexer no celular, o que significa isso? Significa que quando ela crescer e você for falar com ela não vai te ouvir. Ela vai repetir o seu padrão, ela vai repetir aquilo que ela aprendeu com você fazendo. Então, cuidado com o que você está fazendo. A criança repete aquilo que ela vê. Então, ela está enxergando, ela está vendo. Você pode falar, mas ela está vendo outra coisa. E aí isso vai gerar problema. Então, é importante que você entenda que num processo de comunicação, ouvir é muito importante. É um foco central, tá? Dentro de uma relação. Ô Túlio, sabe uma coisa que eu percebi que atrapalha muito a comunicação, muito mesmo? É quando você está no meio de uma frase, o outro já responde. Ele nem te ouviu exatamente. Você conhece alguém assim? Nossa, e principalmente em caso de relacionamento. O que acontece em determinados momentos, né? Um dos cônjuges, né, tá falando e o outro interrompe, não deixa ele concluir a frase, né? Isso faz parte de um relacionamento, só que isso se torna uma coisa ruim, né? Nocivo, né? É muito nocivo. O que acontece é que às vezes o outro tem na sua cabeça uma determinada imagem, e a gente pode até falar isso relacionado a patrão e empregado, né? O patrão chega a dar uma ordem para o empregado, né? E ao dar a ordem para o empregado, ele não confere realmente se o empregado entendeu o que foi falado, porque na cabeça do chefe está tudo certo, mas quando o empregado recebe aquela informação, ele não consegue digerir aquilo de uma forma adequada. E aí o que acontece? Claro, né? Vai fazer besteira, né? E o chefe vai ficar chateado, né, Rio? Gente, quando você está falando com uma pessoa, preste atenção nessa pessoa também. Tanto quem fala como quem ouve tem que dar atenção. Aliás, a falta de atenção é um erro fatal num diálogo. Muitos diálogos não avançam porque as pessoas não dão a devida atenção, né? Ficam interrompendo a pessoa. Deixa a pessoa concluir. Ô Túlio, sabe por que tem gente que interrompe os outros? Não sei não. Você pode me dizer? Eu vou te contar. Existem dois fatores cruciais. Pessoas que acham que já sabe. Ela já sabe. Então, um começa a falar, já sabe. Isso é um erro fatal, porque por acaso você lê pensamento? Né? Então, tem gente que acha que sabe tudo. Né? Sabe que eu já passei uma fase dessa? Já achava que eu sabia tudo. Todo mundo passa. Mas veja, a maturidade... Até o dia que eu tomei na lata, né? Vi que não sabia tudo, né? Não, claro. Gente, às vezes a pessoa começa a falar algo que não é de acordo com seus valores, com a sua crença. É normal isso. Mas espera ela concluir.
Tem gente, Túlio, que o outro começa a falar, ela já entende que é um insulto e ela nem ouviu o final da história. Isso é verdade, e a gente tem visto isso. Nossa, o maior exemplo que tem foi agora que mostrou outros dias aqui na Universidade de Brasília. Alguns alunos foram lá fazer um debate e outros não permitiram nem que a pessoa falasse, ela estava no microfone. Por quê? Porque era de partido contrário. Então, já que as minhas crenças e os meus valores não são igual ao dele, o que eu faço? Não ouve. Não ouço. Exatamente. E vou fazer tumulto, né? Gente, o relacionamento humano em qualquer esfera, né, dentro de casa, na rua, no trabalho, se ele for pautado em respeito e comunicação, as coisas fluem melhor. Mas, é óbvio, né, se não há respeito sequer, vai haver comunicação. Mas aprenda a ouvir o diferente. Eu, por exemplo, Túlio, eu adoro conversar com pessoas que têm ideias diferentes da minha, mas têm argumentos. Eu fico impressionado com isso, sabe por quê? Porque a pessoa fala, me dá motivos, e eu paro e reflito. Até porque eu não tenho nenhum pacto com os erros. Se eu estou errado, eu me desfaço dele. Basta você me dar motivos. Não grita, me dê motivos. É assim que a comunicação inteligente se faz. Quando as pessoas têm argumentos, mas quem não tem argumento, grita. É um grande problema que a gente percebe isso, né? Se você não tem argumento suficiente para poder debater algum tema, e isso me incomoda internamente no sentido, poxa, eu não tenho esses argumentos. Mas se eu sou uma pessoa flexível, eu falo assim, olha, pode falar, eu estou aprendendo com você, eu quero aprender com você, ou eu vou ouvir o que você tem para falar, depois eu comento alguma coisa quando eu tiver determinados argumentos necessários. Mas se eu não tenho determinados argumentos, eu posso agir de uma outra forma. Eu vou ser irritante, eu vou ficar caçoando de você, eu vou criar mecanismos de denegrir a sua imagem de alguma forma. E isso acontece muito, entendeu? Então, isso dentro de uma relação às vezes entre chefe e empregado, às vezes entre casal, às vezes entre pai e filhos, isso não é uma coisa adequada, né? Uma relação é uma coisa que, como o próprio nome diz, é uma relação, é uma relação entre duas pessoas. Né? É o laço entre duas pessoas, né? Então, é triste isso. Eu vejo muito debate onde ninguém ouve o outro, tá? Por exemplo, vamos debater a Amazônia. O que devemos fazer com a Amazônia? Que projetos podemos fazer na Amazônia? Toda hora alguém tem uma ideia. Qual desses projetos, em qual desses projetos quem mora na Amazônia foi ouvido? Eu vejo muita gente dentro de um escritório fazendo projetos educacional, que não levam em conta o aluno. Ninguém ouve o aluno. Então, veja, a dificuldade de ouvir. Nós temos a dificuldade de ouvir e isso vai matando nossas relações. Precisamos ouvir. Agora, é um exercício, né, Túlio? Nossa, isso tem que ser feito com prática. É como se fosse uma atividade física. Você tem que parar e prestar atenção no outro. É olhar o outro, olhar nos olhos do outro e procurar ouvir. Estar centrado. Porque às vezes acontece, né? A pessoa fala, uma está olhando para o outro, mas na cabeça está viajando, está longe, está pensando em outras coisas. Entendeu? Então, é triste uma relação assim. E nós temos, hoje em dia, infelizmente, né? Na verdade, não hoje em dia não, mas hoje a gente está vendo muito isso na nossa política. Então, os debates, né, são fervorosos, mas não se dá tempo de um falar e o outro ouvir, né? Não tem argumento, né, Túlio? É tudo emocional, né? Se você não tem a parte racional trabalhando, quem manda é a emoção, né? E a emoção mandando, a coisa fica triste. Por falar em comunicação, quero mandar um abraço para o Johnny, que está ouvindo e curtindo o nosso programa. Obrigado, Johnny. E também para a Bruna Lisboa, que está gostando muito do programa. Algumas pessoas estão querendo saber como passam mensagens para a gente. Túlio, qual que é o nosso telefone? Olha, o nosso telefone para contato é 061, o prefixo de Brasília, 98270 4345. E nós temos também a Roberta. A Roberta está lá de Campina Grande, está mandando um abraço, né? Está gostando muito do programa, assim como o Sidney Luiz está curtindo muito o programa. Obrigado pela audiência de vocês. Olha só, gente, o telefone que ele deu é de WhatsApp, que está aqui na nossa frente. Então, se você quiser dar um oi pra gente, repete o número aí. 619 8270 4345.
Se você quiser mandar alguma mensagem de texto, alguma coisa, fique à vontade, pode mandar que a gente, apesar de estar chegando várias e várias mensagens aqui, mas a gente está à disposição. Se a gente não responder dessa vez, a gente monta depois um programa só para isso. Só para respostas, né? Só para respostas, né? As pessoas costumam mandar no meu WhatsApp também, algumas pessoas, e o meu WhatsApp hoje está travado. Então, assim, para que a comunicação funcione, mande para o WhatsApp que foi colocado no ar agora. Eu vi uma frase muito interessante, Hilda. Quero até falar para você. Foi a Daniela Lana que mandou. Ela colocou assim: se o mundo fosse cego, quantas pessoas você impressionaria? Pois é, boa pergunta, né? Quantas pessoas você impressionaria se todos fossem cegos? Túlio, você só impressiona uma pessoa de verdade, né, que não seja de forma visual, espalhafatosa, quando você tem algo útil para falar, algo para se colocar. Quando você se comunica bem. A boa comunicação faz a diferença. Agora, gente, quando você estiver ouvindo uma pessoa, aprenda a sinalizar. Tipo, nossa, gente, dá sinal que você está vivo. Porque tem gente que você está falando, dá essa impressão que morreu. Então fala, né? Faça perguntas. Agora, muitas vezes tem gente que não consegue sinalizar, porque ela está preocupada o que ela vai falar quando o fulano acabar a parte dele. Se envolva com a pessoa que está falando com você. Escute corretamente. Não se preocupe, né? Isso acontece muito assim, em casaizinhos novos, estão namorando, né? Um quer impressionar o outro. Aí a menina está contando uma história, o rapaz já está pensando, o que eu falo quando ela acabar isso? Basta se envolver com a história. Às vezes você se envolve, pergunta, faz comentários, e aquilo vai durar muito. Ô Túlio, aconteceu algo muito curioso comigo uma ocasião, eu quero te contar. Então conta. Eu fui na casa, um grupo de amigos, né, combinamos de ir para um evento, e eu fiquei de pegar uma pessoa que eu nem conhecia, mas era caminho, né, eu ia sair de carro e ia passar no bairro dessa pessoa, então naturalmente eu era a pessoa certa para pegá-la. Quando eu cheguei lá, ela não estava, estava o pai dela disse, olha, ela foi pegar um brinco na vizinha. Espera aqui um pouquinho, rapaz, já esperei. Olha que interessante, eu não falei nada. Eu ouvi tudo que ele tinha para contar. Ele queria contar muita coisa. Eu lembro até hoje que ele comprou um sítio, ele estava plantando milho, etc. E eu fazendo perguntas. Quando a menina chegou, ele disse para ela: adorei seu amigo, ô rapaz bom de papo. E você não falou absolutamente nada, né? O que eu fiz? Eu ouvi, ele queria contar aquela história. Mas ouvir não é escutar, é ouvir, né, Túlio? Exatamente, e aí a gente percebe, a gente que é da área da saúde, às vezes fica triste quando o paciente chega até o médico e ele começa a falar, a relatar, o médico chega e fala, e aí, como é que é o seu nome, idade, peso, começa a fazer uma porção de perguntas, o que você está sentindo, e nem levanta a cabeça, ele só fica olhando para o papel. Nem olha para o paciente, né? Nem olha para o paciente. Porque ele adivinha as coisas. E aí o que acontece, né? Ele está olhando, focando no papel, ele não ouve realmente o que a pessoa tem. Eu entendo a área da saúde, a gente às vezes que está do lado de cá, a gente tem práticas, a gente consegue perceber, mas é triste porque às vezes é necessário levantar um pouco a cabeça e olhar para o paciente e ir lá tocá-lo. Né? É importante isso, para que ele possa perceber que ele está sendo aceito, né? Está sendo envolvido naquele momento de dor. Então, por favor, profissionais da área de saúde, dê um pouco mais de atenção e carinho quando você estiver junto do seu paciente, porque isso é muito importante. Né? O que a gente percebe hoje em dia é que está havendo uma fuga desse pessoal da área o pessoal que em vez de vai procurar os médicos, só procura no último momento, mas eles estão evitando o máximo. Eu vou lá para quê? Ele só vai me passar um mesmo produto que sempre passou, entendeu? Então, por favor, vamos dar uma olhada, mais atenção para as pessoas que estão à nossa volta. Olha só, eu quero mandar um abraço muito especial para o Rafael de Campinas. Rafa, um grande abraço, meu querido. Aproveitando, e também dá para o Lu, que está gostando muito do programa, mandou uma mensagem aqui. A Ana também está nos assistindo, a Ana do Guará. Gente, olha um detalhe. Quando você está falando algo que a outra pessoa está mexendo no celular, está mexendo no papel, está fazendo qualquer coisa, menos olhando para você, não para. Sabe? Você tem que educar seu ouvinte também. Ele tem que aprender a ouvir.
faça isso. É bacana quando você está falando e eu estou ouvindo. Comunicação é uma troca, né? É uma ação em comum, uma comunicação. Fale olhando para a pessoa. O olhar é muito importante, como o Túlio acabou de dizer, né, Túlio? Com certeza, você tem que estar olhando para a pessoa. O que você falando há pouco, uma coisa interessante, né, que eu queria resgatar isso aqui no que você falou. É o seguinte, às vezes quando outra pessoa está falando e você não tem nada para falar, ouça com o corpo, ouça inteiro, porque isso vai ajudar a outra pessoa no processo dela. Tá? Então, às vezes você fica assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou falar? Principalmente você tímido. Você que é tímido, você tem muitas informações. O fato é que você não valoriza aquilo que você tem dentro de você. Então, se você não valoriza aquilo que você tem, se você não dá valor àquilo que você realmente é, você começa a achar que que aquilo que você está aí vai falar é besteira, que não vale nada. E na verdade, né, comece a falar. O pouquinho que seja, mas daqui a pouco esse pouquinho vai se transformar num pocão. E aí o que pode acontecer? As pessoas poderão começar a ouvir você. É interessante isso. A gente ensina para pais algumas coisas no sentido seguinte: você que é pai, procure ler historinha para os seus filhos quando eles são ainda crianças. Leia historinhas antes dele dormir. Isso vai fazer com que ele se torne um bom ouvinte. Não só um bom ouvinte, mas você sabe o que vai acontecer, Rildo, com essa criança? Criança que o pai conta histórias para ela. O que acontece é que essa criança, depois de um tempo de tanto ouvir histórias dos pais, ele vai começar a querer contar a história para os pais. Então, se ele começa a contar a história para os pais, exatamente, ele começa primeiro a contar para os pais, e aí depois ele vai começar a contar para os amigos. Dos amigos ele passa por um grupo, e daqui a pouco ele está falando com todo mundo, cara. Gente, comunicação é fundamental. Gente, na hora que nós estamos tratando aqui, é simplesmente de ouvir. Nós vamos abordar mais sobre isso, né, Túlio? Com certeza, né? Porque eu vejo muita gente querendo fazer curso de oratória, mas de escutatória ninguém quer fazer. E é fundamental, aprenda a ouvir. Eu, quando contei essa história que eu estava na casa desse senhor, ele ficou tão feliz simplesmente porque eu ouvi, eu não fiz nada demais. Olha a carência que as pessoas têm. Permita. Nossa. Seja ativo, não fique só escutando. Faça pergunta, diga algo do tipo: ah, você quis dizer tal coisa? Ah, então é assim? Pergunta, se envolva com o próximo. As pessoas só olham para o seu próprio umbigo, isso é péssimo. Com certeza, né? E isso é terrível quando você está conjunto do outro e o outro não está te ouvindo. E é por isso que às vezes você tem aqueles programas, um determinado número de telefone, né? E esse número de telefone, a pessoa liga e tem uma outra pessoa lá para ouvir os seus problemas, né? Tem algumas empresas que fazem isso, né? Eu não lembro aqui o nome, você lembra, Rildo? Aquelas empresas onde a pessoa está, em último instante, está quase assim, em graus de tensão muito grande, aí você liga para um número de telefone e a pessoa entra e começa a conversar com você para tirar as suas dúvidas. Sim. Entendeu? Para poder... Serviço de atendimento. CV, aqui, acho que é CVV. Olha, o pessoal da CVV, eu até conheço gente na CVV. Um abraço para vocês. Isso é um trabalho fantástico. E o que a CVV faz? Ouve. Às vezes o seu filho está com problema, às vezes o seu funcionário está com problema, e o que falta? Ouvir. Porque chegar dando carcada, todo mundo sabe fazer com isso, certeza. Né? Eu lembro até uma historinha que conta mais ou menos isso, né? Com a grande empresa estava com um problema sério, né? Que eles tinham era uma linha de pasta dental, né? E essa linha de pasta dental, às vezes chegava no supermercado e a caixa chegava vazia. Então, estava tendo problema com esse produto. Então, a empresa resolveu chamar técnicos especializados, engenheiros que pudessem pegar, né, no decorrer da esteira lá, medisse o peso da caixa para saber o que realmente estava lá, se havia com aquele peso, saberia que a pasta de dente estava dentro da caixinha, né? Então, gastaram uma fortuna, levaram meses pesquisando e colocaram lá a máquina. Depois disso, deixaram e começaram a fazer uma pesquisa. 3 meses depois fizeram uma pesquisa e viram que nunca mais tinham ido uma caixa vazia para
para os consumidores, né? E eles resolveram dar uma vistoria na empresa para ver como é que estava a máquina, né? E ao chegar lá, a máquina estava desligada, totalmente desligada. E no lugar da máquina havia um ventilador. E eles ficaram olhando, a caixinha passando, aquela que estava vazia, o vento batia e jogava fora. E eles ficaram assim, como? Mas como? E foram perguntar para as pessoas que estavam lá trabalhando. Me diz uma coisa, quem desligou esse aparelho aqui? Simplesmente esse aparelho foi desligado porque ele fazia muito barulho, incomodava muita gente. Então a gente resolveu aqui, fez uma vaquinha, comprou esse ventilador. O ventilador é forte, o vento bate na caixa que está vazia e ela é jogada para fora da esteira e a gente sabe que aquela caixa não está com a pasta de dente. Entendeu? Então, olha só, faltou Hildo. ouvir os funcionários. As pessoas buscam soluções fora. Às vezes a solução está perto de você, muito perto de você. Bom, agora nós vamos entrar para a segunda parte, Túlio. Nós vamos entrar na segunda parte, né? Então nós falamos sobre ouvir. Vocês me ouviram? Ouviram tudo direitinho? Entenderam? Também é importante, hein? Conseguiram compreender?